Ok, bom dia a todos. Estamos aqui para iniciar mais uma sessão de julgamento, né? A sessão da manhã do dia 25/5, né? Da turma 3402, da terceira sessão. Vamos começar o julgamento pelo item 1 da pauta da Société France, de relatoria da conselheira Cíntia. Esse processo foi retirado de pauta da sessão passada para que a conselheira se pronunciasse sobre questão de ordem pública, né, atinente à prescrição intercorrente, que foi suscitada em sustentação oral. Então, vamos dar continuidade ao julgamento. Agora, eu peço à conselheira que fizesse um resumo, de novo, do relatório, porque estamos com um conselheiro novo, Jorge Luiz Cabral, na composição da turma. Então, com a palavra, a conselheira Cíntia Campos. Trata o presente processo de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 17ª turma da DRJ de São Paulo, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo reproduzido. O auto de infração, ele foi lavrado para exigência de multa regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa ela foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal. Cientificada do auto de infração, a interessada apresentou a impugnação e aditamentos posteriores, alegando, em síntese, que o auto de infração é nulo, por ausência de provas da infração, a interessada está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea, as informações foram prestadas, mesmo que intempestivas, não cabendo a aplicação da penalidade, e houve indisponibilidade do sistema Siscomex, o qual impossibilitou a prestação de informação no prazo legal. A contribuinte ela recebeu a intimação pela via eletrônica em 25/3/2020, apresentando recurso voluntário em 7/4/2020, para o qual pediu o total provimento para que seja declarada a nulidade do auto de infração e desconstituído o crédito, o que fez com os mesmos argumentos demonstrados em peça de impugnação. É o relatório. Passar direto ao voto. Sim, presidente. Desculpa interromper. O Jorge e a Mariel já têm acesso aos votos também? Eu estava só com essa dúvida. Vocês já têm acesso ao voto, Jorge? Aos votos, Mariel? sim. Sim. Para acompanhar. O Jorge tem que ouvir ele olhando para uma tela e para outra, eu não sei. Você está mudo, Jorge. Eu estou com duas telas. Eu estou tentando telas. acompanhar o notebook aqui do lado. Mas você tem acesso, então, né? Tem sim. Tá. Eu estava só com essa dúvida. Desculpa, então. Imagina. Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Então, conforme relatado, o auto de infração ele foi lavrado para cobrança da multa prevista pelo artigo 107, a linha E, inciso 4 do Decreto-Lei 37/66, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviço de transporte internacional expresso, porta a porta, ou agente de carga. Segundo a fiscalização, ao longo do mês de janeiro de 2009, a recorrente prestou as informações sobre conhecimentos de carga procedentes do exterior, no Siscomex Mantra, após a chegada do veículo transportador, descumprindo o prazo previsto pelo caput do artigo 4º da Instrução Normativa 102/94, vigente à época dos fatos. Em relatório fiscal, consta a descrição dos fatos e detalhamento dos horários de registros. A impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em síntese, por entender que a descrição dos fatos do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que não prestou informação no prazo determinado pela legislação, prejudicando o controle aduaneiro, e, portanto, a impugnante, atuando como agente responsável para a desconsolidação
obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, tais como fretes, taxas e outros valores devidos pelo importador, como também pela informação da carga sob responsabilidade dentro do prazo. Apresentado o recurso voluntário, passa a análise dos argumentos de defesa. Preliminarmente, da alegada incidência de prescrição intercorrente no presente caso. Em sessão realizada na data de 26 de abril de 2021, o patrono da recorrente suscitou a incidência de prescrição intercorrente no caso em análise, pedindo pelo afastamento da súmula 11 em razão de entender não ser aplicada sobre autuações que têm por objeto multa aduaneira. Considerando o pedido não constar das razões recursais e diante da questão invocada tratar-se de matéria de ordem pública, o processo foi inicialmente retirado de pauta para apreciação dessa relatora, o que faço nos termos abaixo expostos. Assim dispõe a súmula CARF número 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Inicialmente, cumpre destacar que deve o julgador observar a incidência de uma súmula para aplicá-la ou, se for o caso, traçar o comparativo e a distinção do caso concreto sob análise, possibilitando, com a devida motivação, afastá-la por não guardar semelhança e compatibilidade com os fundamentos relevantes que determinaram os precedentes vinculados. Assim prevê o artigo 926 do Código de Processo Civil, que os tribunais eles devem uniformizar sua jurisprudência e manter estável, íntegra e coerente. E ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Os professores Tereza Arruda Alvim e Rodrigo Barioni ensinam que apenas com a perfeita identificação dos elementos fáticos e jurídicos inerentes à fundamentação da decisão é que se consegue buscar a ratio decidente do caso concreto. Portanto, é necessário analisar os fundamentos determinantes de cada caso concreto que dá ensejo aos precedentes de uma súmula, como preceitua o artigo 489, parágrafo 1º, 5º, inciso 5 do Código de Processo Civil. Tais considerações são importantes, uma vez que a previsão regimental deste Tribunal Administrativo, ao dispor que não poderá o conselheiro deixar de observar enunciado de súmula ou resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não impede eventual destingue na análise dos casos concretos, diante do contexto fático e jurídico de um julgamento. Frisa-se que deve imperar o livre convencimento motivado de um julgador, desde que justificado por relevante fundamentação. Com relação à súmula CARF 11, eu fiz esse comentário inicial por conta da sustentação apresentada na sessão anterior, em que foi tratado também a questão da possibilidade de se afastar a súmula CARF 11, com relação à multa aduaneira. Com relação à súmula CARF 11, destaco que foram indicados como precedentes, aqui eu estou enumerando os acórdãos precedentes, né, os quais versam sobre os seguintes objetos e são sustentados com os seguintes fundamentos para afastar a prescrição intercorrente. Aqui, eu vou pedir um pouco de paciência, eu faço questão de demonstrar, em alguns casos aqui, tá, que o objeto do litígio, em todos os acórdãos precedentes, eles têm por objeto crédito de natureza tributária de fato. Mas eu também elenquei aqui os fundamentos invocados para afastar a prescrição intercorrente em cada caso. Com relação ao 103, 21, 113, o acórdão, consta que inexiste prazo prescricional até o trânsito julgado do processo administrativo, e neste caso, o ilustre relator invocou a decisão proferida pelo STF no ED 94462, para sustentar que a prescrição correria apenas a partir da definitividade do crédito tributário. Aqui, com relação aos acórdãos 104, 19 e 410, bem como os acórdãos 104, 19, 980, 05, 15, 025 e 203, 02, 815, todos foram com base
no fundamento, que é pacífico o entendimento do Conselho, contrário à prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva. E aqui eu peço licença, né, por conta do tempo. Então, eu discorri aqui sobre todos os precedentes que ensejaram o enunciado da súmula 11, CARF 11. Constata-se que, mesmo os processos precedentes da súmula CARF 11, mesmo que os processos precedentes da súmula CARF 11 mesmo que tenham por objeto o lançamento de decorrências de crédito de natureza tributária, especificamente com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante para afastá-la, quase que na totalidade dos casos analisados, tiveram por premissa a suspensão da exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva nos termos do decreto 70.235/72, ou seja, os casos analisados com relação à controvérsia preliminar versam sobre o rito estabelecido pela legislação que regula o processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre o objeto em discussão nos respectivos casos. Por outro lado, considerando o argumento da defesa de que a multa aduaneira não guarda relação com o crédito tributário, igualmente destaco que não há dúvidas acerca da diferença apontada, uma vez que a sanção aduaneira, de fato, não tem natureza tributária. O direito aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia frente aos demais ramos do direito, resultando em um conjunto de normas criadas com o intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior. O ilustre doutrinador e conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes traçou uma relação de interseção entre o direito aduaneiro, o direito tributário e o direito econômico, abordando sobre a aplicabilidade dos princípios gerais tributários às normas aduaneiras, a partir da análise individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira. Ponderou o autor que o direito aduaneiro é um ramo reconhecidamente especializado com particularidades e institutos próprios. Todavia, ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que a preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como um caso de diferenciação à súmula CARF 11. Ocorre que o regulamento aduaneiro remete o processo administrativo de exigência de penalidade aduaneira ao rito do decreto 70.235. Vejamos, aqui eu estou invocando o artigo 768, parágrafo 1º, em que o regulamento aduaneiro dispõe: a determinação e a exigência do crédito tributário decorrentes de infração às normas deste decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do decreto 70.235/72. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se inclusive a multa referida no parágrafo 1º do artigo 689, quando trata de penalidade sujeita a perdimento também. Por sua vez, o decreto 70.235 rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e os de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal. Ou seja, a lei do PAF tem o rito voltado aos créditos tributários, o que não pode ser apartado na análise processual das autuações referentes às penalidades de natureza aduaneira. Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio do lançamento de ofício, artigo 139, mantendo-se suspensa desde a interposição da defesa até a decisão final administrativa. O CARF, enquanto revisor da legalidade do ato administrativo, não tem o poder de constituir uma pretensão da Fazenda Nacional. Através do lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no exercício do poder de polícia aduaneira já está sendo exercida, e o direito de punir do Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é instaurada a fase litigiosa, incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade aplicada pela autoridade fiscal. E, uma vez suspensa a exigibilidade lançada de ofício, não há como ser aplicada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta pela autoridade fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão. Igualmente, é importante ponderar
que não pode ser considerado direcionamento conferido pelo regulamento aduaneiro ao decreto 70.235 para efeito de suspensão da exigibilidade da multa e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando se trata de incidência da prescrição intercorrente. Portanto, entendo que a inaplicabilidade do Instituto da Prescrição Intercorrente atribuída ao Decreto 70.235/72 igualmente deve incidir sobre matérias de natureza aduaneira, resultando na correta aplicação da súmula CARF 11 ao caso em análise. É o voto com relação à preliminar invocada. Vai julgar separado ou continua? Presidente, eu quero pedir vista. Vai pedir vista? Vou. Tá ok, então acho que a gente pode parar aqui, né? E joga essa discussão para a próxima sessão. Já que a conselheira Maísa avisou que vai pedir vista ao processo. Presidente, peço Sim. só licença, porque eu acho que antes de chegar na conselheira Maísa, acho que tem que passar pela votação do conselheiro Silvio. Ok, esqueci, obrigado. Vamos abrir discussões? Alguém quer falar alguma coisa? Presidente, como a conselheira já manifestou a intenção de pedir vistas, eu acompanho a relatora e, eventualmente, no retorno do processo, se for o caso, eu posso até alterar meu entendimento, dependendo do posicionamento da conselheira. Ok, então. Então, a conselheira Maísa vai pedir vista. Então, após a leitura do voto da relatora, quanto ao tópico da prescrição intercorrente, pediu vista a conselheira Maísa. O conselheiro Silvio Renan acompanhou a relatora. Tá ok, obrigado. Tem outro processo, né, Cíntia? Relacionado com essa empresa, que é o mesmo caso, que foi retirado de pauta? São os itens 1, deixa eu ver aqui pelo meu, é mais fácil. São os itens 1, 9, 76, 77, 78, 79. Presidente, desculpa que eu coloquei, a leitura foi errada. Após a leitura do voto da relatora, negando o provimento a recurso no item da prescrição intercorrente... Ah, não, é porque aqui foi de ofício, né? Após a leitura do voto da relatora. Então eu posso colocar quanto ao item, né? De ofício? Ao item... não, porque não é de ofício, é porque foi matéria de ordem pública, né? Não foi no recurso. É porque eu não falo quanto ao recurso. Então, após a leitura do voto da relatora quanto ao item da prescrição intercorrente... Está suscitado na sustentação oral do patrono. Na sustentação oral do patrono. E da PGFN, né? Não, é porque a PGFN só defendeu, né? Suscitado na sustentação oral do patrono, acompanhado pelo conselheiro Silvio Renan, pediu vista a conselheira Maísa. Pronto. Ok, e aí esse resultado se aplica a quais itens? Aí vai ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Aí o 9 também, né, Cíntia? 9 também. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí tem outro lá na frente que você falou, 70? 76, 77, 78, 79. Esses foram... Não, 76? O 76, ele tem um argumento de decadência, talvez seja... Né, pode ser o caso da gente já analisar e se de repente a turma não entender pela decadência, eu coloco o voto e já entra na retirada de pauta, ou então... Esse da manhã também. Ainda, né? É da manhã. Então, podia fazer ele, né, presidente? Pode ser. Mas ele tem esse argumento de prescrição intercorrente também, Cíntia? Na verdade, o patrono, ele fez em todos, né? Ele sustentou para todos os da ARFES, que eu saiba. Deixa eu ver aqui o 76, só um minuto. O 70, é que o 76, apenas o 76, ele tem a questão da decadência mesmo.
e ultrapassada a decadência, e entra também na questão da prescrição intercorrente suscitada pelo patrono. Não, temos que julgar ele, então. Tem essa questão diferente. Vamos, então, ao julgamento do 76. Eu peço para abrir o voto que tem uma observação no arquivo decadência. Item 76. Posso começar? Oi. Sim. Pode começar? Eu vou pedir licença para ir direto ao voto, uma vez que o relatório ele é exatamente elaborado na forma do voto já que eu acabei de ler. Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de instaurar procedimento administrativo para cobrança de multa por deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, conforme previsão do artigo 107, a linha E, inciso 4, do decreto 70/66. A fiscalização, ela acusou a recorrente de prestar informações sobre conhecimento de carga procedente do exterior no Siscomex Mantra, utilizando o prazo de 2 horas após a chegada do veículo transportador. Aqui a DRJ não considerou os argumentos de defesa e manteve o crédito constituído, e apresentado o recurso voluntário, passa a análise dos argumentos de defesa. Preliminarmente, com relação à decadência, uma preliminar de mérito. Alega a recorrente que o último fato gerador apontado no auto de infração ocorreu na data de 30/10/2007, sendo que a intimação do lançamento somente ocorreu em data de 9/11/2012, resultando na decadência do lançamento na forma prevista pelo artigo 139 do Decreto-Lei 3766 e artigo 753 do Regulamento Aduaneiro. Com razão à defesa. De fato, é possível constatar que os fatos geradores ocorridos os fatos geradores do objeto da autuação em análise ocorreram no período de 4/10/2007 a 30/10/2007. Igualmente, resta verificado que a intimação sobre a autuação ocorreu pela via postal somente em 9/11/2012, conforme aviso de recebimento de folha 105. Portanto, entre o fato gerador e a intimação do lançamento, ultrapassou o prazo de 5 anos legalmente previsto para a constituição da exigência fiscal. O prazo de decadência para o fisco impor penalidade no âmbito aduaneiro é regido pela regra específica trazida pelo artigo 139 do Decreto 3766, regulamentado pelo artigo 669 do Regulamento Aduaneiro, bem como pelo artigo 753 do mesmo diploma legal, que trata que o direito de impor penalidade extingue em 5 anos a contar da data da infração. Com relação ao prazo de decadência incidente sobre penalidade aduaneira, invoco a solução de consulta interna COSIT 32/2013, que, em resumo, ela decide que o prazo para efetuar o lançamento de multa relacionada ao controle aduaneiro das importações de 5 anos, contado da data da infração, por força do artigo 78 da Lei 4.502, Regulamento Aduaneiro da época, e do artigo 139 do Decreto 3766. A natureza administrativa tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro da importação permite que ela se aplique regras tributárias de constituição e cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo 70235, mas não a regra da contagem do prazo decadencial previsto no inciso 1 do 173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o regulamento aduaneiro. Portanto, na forma regida pelos dispositivos legais acima, e considerando que a intimação do lançamento ocorreu quando já ultrapassados 5 anos a data do último fato gerador da infração autuada, resta incidente o Instituto da Decadência sobre o caso em análise.
Ante o exposto, conheça e dou provimento ao recurso voluntário para declarar a decadência do lançamento. É como voto. Analisando o auto de infração, o período abrangido pelo lançamento é realmente 4/10/2007, a última infração ocorreu em 30/10/2007, e a intimação do lançamento ocorreu no dia 9/11/2012. Então, por conta dessa regra, eu não tenho dúvidas de que ocorreu aqui a decadência. Questionamento, Silvio Renan? Às vezes a gente fala um fato gerador, a gente já lembra de tributo, mas no caso de multa, ok, fato gerador, mas a gente tem que, como bem pontuou a relatora, a gente tem que verificar a ocorrência da infração. Pelo que eu verifiquei na jurisprudência do CARF, tem se entendido que a data da infração é o último dia, né, até quando, a partir de quando aquela informação passou a ser intempestiva. Então, a partir de quando extrapolou o prazo para prestação daquelas informações. A minha única dúvida, Cíntia, é se essas datas que você está utilizando é justamente isso, quando se extinguiu a data limite para prestação daquelas informações. Ou Sim. se porque eu pergunto isso, Cíntia, porque ocorre muito em autos de infração que o auditor fiscal acaba colocando lá como fato gerador uma data qualquer, às vezes a data da informação prestada, às vezes a data do período, e não efetivamente a data em que se extinguiu o período para realização daquelas informações. Eu não sei se estou me fazendo entender. Então, minha única preocupação é essa, se efetivamente foi utilizada a data em que extrapolou o prazo limite. Uhum. Sim, foi utilizado, estou até aqui abrindo o auto de infração para te passar essa informação com relação à data que deveria incluir, porque essas datas que constam da autuação são exatamente as datas em que deveria ter sido informada, né, no Siscomex Mantra, e não foi. A última data aqui o meu PDF trava, mas se você abrir aí o auto de infração, você vai verificar que a última data em que deveria ter sido informada ocorreu exatamente dia 30/10. Eu já peguei até casos, ô Silvio, em que, na verdade, eles colocavam como data do fato gerador a data da prestação da informação. Só que essa data da prestação da informação, via de regra, extrapolou, vamos dizer assim, o prazo que ele já teria, porque senão não haveria nem porquê de haver essa autuação, porque a autuação é por prestação intempestiva. Então, eu estou entendendo o seu questionamento, Silvio, mas por já haver essa autuação, que é por atraso, então a data que ele deveria ter prestado seria anterior à data, mesmo que ele colocasse a data da prestação da informação intempestiva, ela já é posterior à data que ele deveria ter informado. É só para contextualizar esse seu questionamento, porque a multa por si só já é por atraso. Então, o prazo que ele teria é anterior a essa. Então, se você considerar ali, como está no relatório, nas informações da própria conselheira, o período último dele seria de 30 de outubro de 2007. Se esse, vamos dizer assim, foi a data que ele aplicou a autuação, considerou como fato gerador, prestou informação, a data que ele deveria ter informado seria anterior a isso. E mesmo assim estaria decaído. Entendeu? Aqui mesmo que ele tivesse errado no auto de infração. Só para esclarecer, aqui a última infração relacionada pelo auditor fiscal. 30/07/2007, às 9h55, chegou no Aeroporto Internacional do Galeão a aeronave, né, sendo que a informação foi prestada após a chegada da aeronave, na mesma data, dia 30/10, só que às 17h08, ou seja, realmente essa foi, ele deveria ter fornecido, né, informado no sistema Mantra, anterior à data da chegada da aeronave. Então, de qualquer forma, é 30/10, a última infração cometida. Perfeito, Cíntia. Acabei de conseguir abrir. O meu PDF também trava demais. É justamente isso. A data da chegada da última aeronave foi 30/10/2007.
Tá Oi. perfeito, tá? Eu já estou pronto para votar, presidente. Ok, mais algum questionamento? Não? Ok. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Ok. Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Também acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Acompanha a relatora. Ok. Conselheira Renata Belin, como vota? Relatora. Conselheira Mariel, como vota? Com a relatora, presidente. Ok, eu também acompanho a relatora. Um acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Ok, obrigado, Maísa. Esse resultado Esse, se então, aplica é o quais 76, presidente. Não é isso, Cíntia? É o 76. Então, os itens paradigmas 1 e 9, também, e os 77, 78, 79 são os retirados de pauta. Pedido de vista. Aí, presidente, eu vou ler de novo o resultado, porque antes eu não indiquei que a Cíntia não tinha dado provimento, tá? Então, ficou vista, conselheira Maísa. Após a leitura do voto da relatora, não reconhecendo a prescrição intercorrente no presente processo, matéria de ordem pública suscitada na sustentação oral do patrono da recorrente, acompanhada pelo conselheiro Silvio Renan, pediu vista a conselheira Maísa. Aí, esse que ficou completo, tá, presidente? Ok. Vamos seguir a ordem, né? Vamos agora para o processo. Deixa eu voltar aqui minha planilha. Agência Marítima Granel, Acho que é o meu agora, né, Pedro? da conselheira Renata Silveira Bilinha, item 19 da pauta. Pois então, como eu tinha falado antes da gente começar, nós temos vários da agência Granel que estão lá no finalzinho da pauta. Eu vou dizer o número a vocês, principalmente a Maísa, que está coordenando aí a pauta. Deixa eu pegar aqui, que é esse já... Todo mundo fica alinhado com os números. Deixa eu só pegar aqui, desculpem. É que eu estou aqui na página da Cíntia ainda, deixa eu voltar para a minha. Aqui, ó. São os da agência Marítima, seria esse 19, que é o primeiro. Aí depois a gente vai lá para o 80, 81, 82, 83 e 84. Só que, salvo engano, esses aí estão para a parte da tarde. Só, por favor, vamos conferir para ver se é isso mesmo. Eles estão na parte da tarde, esse agente Marítima? O 81 não. O 81 ainda de manhã. É manhã. Tá tudo de manhã, então? É 81 e 84. O 80 a 84 é manhã. Eu também é que eu fiz confusão. É 92 em diante, mas é de um outro contribuinte. Então, eu posso seguir a minha ordem com relação a esses, presidente? Pode sim. Então, tá. Porque aí tem uma ordem para a gente também otimizar o nosso tempo. Como falei, os processos são parecidos, mas não são iguais, motivo pelo qual eu vou ter que ler boa parte deles aqui. Então, eu peço para ler primeiro o final 2009-38, que é o de número... Peraí. 2009-38, que é o 82 da pauta. Esse é um pouquinho mais extenso. E aí os outros eu acredito que fique um pouco mais fácil da gente votar. Aí eu peço permissão, se o colegiado assim determinar, que eu vá direto ao voto, até porque eu sempre faço no início do mérito todo um contexto do que aconteceu ao longo do processo, para não ficar repetitivo também, eu vou colocar aqui os pontos que interessam ao caso concreto. Tudo bem, presidente? Então, o recurso voluntário ele é tempestivo, admite-se também em razão de estarem cumpridos os requisitos de admissibilidade. Então, aqui, trata-se de processo de auto de infração, visando a cobrança de multa no valor de R$ 225 mil, porque a contribuinte teria embarcado ou impedido a fiscalização, inclusive não atentado à intimação
além de ter deixado de prestar as informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executou nos prazos e formas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, na forma do artigo 37 da INRFB 28 de 94. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na linha C e a linha E do inciso 4º do artigo 107 do Decreto-Lei 37 de 66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, de 29 de 12 de 2003. Quem quiser acompanhar, está nas páginas 2 a 8 do processo. A fiscalização constatou que, para o ano de 2004, a recorrente deixou de prestar informação dos dados de embarque no Siscomex na forma e prazo estabelecido pela Receita Federal referente a 45 embarques realizados por navios por ela representados, aplicando-lhe, portanto, a multa da linha C e da linha E. No caso aqui, a fundamentação está na C, mas a base mesmo é da linha E, conforme eu coloquei aqui. Em regra, o prazo que deveria ser observado, no caso, para que esses prazos sejam descumpridos e, consequentemente, a multa aplicada, no caso concreto, seria do 37, parágrafo 2º da IN 28 de 94, vigente ao tempo dos fatos geradores, que em 2004 era essa redação que a gente tem aqui embaixo. O transportador, então, deverá registrar os dados de embarque, com base nos documentos, no prazo de 2 dias, e o embarque, perdão, aqui está com a redação anterior, esqueci de alterar, mas vamos lá. Eu vou falar disso mais lá na frente. O contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz que jamais impediu a ação de fiscalização aduaneira e que a informação prestada com atraso não pode ser interpretada como embaraço ou impedimento à fiscalização e que as informações foram prestadas antes de qualquer início de procedimento fiscal, no caso aqui é denúncia espontânea. A violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, por fim, pede a conversão do processo em diligência. A DRJ manteve a autuação, entendendo que o registro dos dados de embarque no Siscomércio relativo à mercadoria destinada à exportação teria sido realizada fora do prazo fixado, havendo descumprimento da obrigação acessória do artigo 37 da IN 28 de 94, sujeitando o transportador à multa prevista na linha E. A recorrente, então, ela repisa em recurso voluntário as alegações já tratadas na impugnação, pugnando pela insubsistência do referido auto. Aí eu pontuei aqui os pontos que ela vai trabalhar mais uma vez, que é a ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade da penalidade, já que prestou todas as informações devidas no Siscomex. O terceiro ponto que ela trata é a denúncia espontânea, já que procedeu à informação antes de qualquer procedimento fiscal. E, por fim, ela pede a conversão do presente julgamento em diligência. Então, aqui a gente começa na preliminar da ilegitimidade passiva. A recorrente alega, então, a sua ilegitimidade, uma vez que não se qualifica como transportadora, mas como mero agente marítimo transportador, motivo pelo qual não seria sujeito passivo da infração a ela imputada. O artigo 37, que era exatamente esse a que eu deveria ter me referido anteriormente, da IN 2894, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, em 2004, era exatamente esse. 37 seria imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados de embarque do Siscomex com os dados dos documentos por ele emitido. O regulamento aduaneiro também previa que cabe ao transportador prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e prazo por ele estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. Argumenta contribuinte que a legislação não menciona representante, mandatário ou agente, de forma que só o transportador e importador poderiam ser autuados pelo eventual descumprimento de prazo de referência. Desta forma, considerando que transportador e agente são figuras jurídicas diversas, a multa, ora aplicada, não poderia subsistir e o auto de infração deveria ser declarado nulo, cessando todos os seus efeitos. Não assiste razão à recorrente. Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa que tem a capacidade tributária, ou seja, dever jurídico de pagar o tributo. É o devedor propriamente dito do tributo, pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade, até o que determina o artigo 121 do Código Tributário Nacional. Com o conceito de sujeito passivo é gênero, do qual o contribuinte é o responsável, são espécies, como se vê do parágrafo único do artigo 121 do CTN.
O contribuinte é aquele que realiza concretamente fato gerador da obrigação tributária, ou seja, sujeito passivo direto, enquanto que o responsável tributário, apesar de não realizar o fato gerador, possui a obrigação decorrente de disposição expressa de lei, ou seja, é aquele que de alguma forma está relacionado com a situação que constitui o fato. Confira, então, os dispositivos legais pertinentes. Aqui eu colaciono para vocês o artigo 121 do Código Tributário Nacional. A depender do que determina a lei de regência do tributo envolvido, nem sempre as figuras do contribuinte e do responsável recaem sobre a mesma pessoa, o que pode fazer gerar a situação em que a pessoa seja contribuinte, porque pratica o fato, e outra, a responsável, porque a lei a ele determina o dever de pagar o tributo devido. No caso das obrigações acessórias, aqueles deveres instrumentais no interesse da fiscalização, que podem emergir de um fazer ou não fazer dos impostos ao sujeito passivo, reza o artigo 122 do Código Tributário Nacional, e o sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Em outras palavras, o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser o contribuinte ou responsável na forma como dispuser a legislação sobre a espécie tributária em questão. Postas essas considerações, tratando-se de legislação aduaneira, o parágrafo único do inciso 2º do artigo 32 do Decreto-Lei 3766 dispõe que o responsável solidário pelo imposto, o representante no país do transportador estrangeiro, como está aqui colacionado para vocês, o artigo 32, parágrafo único, vai tratar do responsável solidário, representante no país do transportador estrangeiro. De igual forma, o artigo 95, inciso 1º do mesmo decreto, estabelece a responsabilidade de quem representa o transportador, dispondo que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra pela sua prática ou dela se beneficie. Como está aqui colacionado da mesma forma o artigo 95. Assim, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador estrangeiro do país, responde pela infração consistente na prestação de informações sobre embarques de exportação no Siscomex, fora do prazo estipulado pela legislação, sendo legitimado passivo a figurar no lançamento respectivo. Ademais, parágrafo 1º do artigo 37 do Decreto-Lei 3766 prevê que o agente marítimo possui o dever de prestar aquelas informações ao fisco nos seguintes termos, conforme está aqui o artigo 37, o parágrafo 1º, que trata exatamente do agente de carga. Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos portos perante as autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo a documentação de embarcações e de carga, controle de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários. Nada obstante, a toda explanação acima, importante mencionar que a Instrução Normativa 800 de 2007, seu artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4º, para os efeitos fiscais de que trata essa instrução normativa, empresas de navegação, operador, empresa de navegação parceira, consolidador, desconsolidador e agente de carga, equipara seu transportador nas situações a seguir especificadas. Aí eu colaciono aqui o artigo 2º da referida IN. Desta forma, embora a recorrente não seja transportadora, ela é representante da transportadora internacional, logo ela é responsável solidária com este em relação a exigências de tributos e penalidades decorrentes da prática da infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo deste auto de infração. Posso dar sequência, presidente, ou sigo as preliminares? Posso, né? Então, aqui, a segunda preliminar levantada se dá com relação aos fatos, que os fatos descritos não caracterizariam, a infração apontada no auto de infração. A recorrente alega, então, em poucas palavras, que o artigo 107, inciso 4º, a linha E do decreto 3766, não tem aplicação ao caso concreto ora analisado, uma vez que foram prestadas no Siscomex as informações relativas aos embarques alusivos às DDEs, constantes na planilha anexa ao AI. Ademais, alega que não agiu com dolo e que não houve dano ao erário. O enquadramento legal, como eu já coloquei acima, está aqui colocado, é a multa de 5 mil por deixar de prestar as informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. Vê-se da leitura do dispositivo acima descrito que a tipificação da conduta não é apenas deixar de prestar a informação, mas também deixar de prestar na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil. É a conduta formal, lesiva ao controle aduaneiro, sendo irrelevante para a imputação da multa a intenção do agente de lesar ao fisco. Artigo 94, parágrafo 2º, Decreto-Lei 3766, trata exatamente deste ponto. Desta forma,
Se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita, estará ele cometendo a infração de deixar de prestar as informações sobre o veículo ou carga nele transportada, enquadrando-se perfeitamente na tipificação da conduta do artigo 107, inciso 4ª, linha E, que a gente vem trabalhando. Ocorre que, analisando o caso concreto, verifica-se que os embarques dos navios ocorreram no ano de 2004, quando ainda não havia sido editada a IN 510 de 2005, que determinou o prazo específico de 7 dias para o registro dos dados de embarque no Siscomex. Aqui eu só faço um adendo antes de continuar, que lá em cima eu coloquei a redação certa, porque a autuação foi com base exatamente nesta redação, e não na redação que teoricamente estaria vigente ao momento da ocorrência do fato gerador. Então, a autuação, ela trata da redação não vigente em 2004, ao passo que em 2004 a redação vigente é a que está aqui embaixo, que é o imediatamente após realizado o embarque da mercadoria. Posteriormente, ela foi alterada depois da ocorrência do fato gerador, quando o prazo passou a ser o de 7 dias para o registro do embarque dos dados. Portanto, não se podia, à época dos fatos geradores, aplicar o fato de 7 dias para o registro dos dados de embarque da mercadoria via marítima, tendo em vista que a Receita Federal do Brasil apenas o estabeleceu em 4 de fevereiro de 2005, por meio da IN 510 de 2005. Verifica-se dessa forma que o auto de infração não está fundamentado em norma inadequada para a aplicação da sanção imputada à recorrente. Desta forma, nada obstante a legislação aduaneira determine a imputação de penalidade quando se verifica a conduta, no caso omissiva, de embaraçar a fiscalização, tendo em vista a inobservância ao artigo 37 da IN 2894, é certo que tal dispositivo somente passou a incidir em 14 de 2 de 2005, determinando, portanto, o prazo específico para que o sujeito passivo prestasse as informações sobre os dados de embarque, de sorte que, se não havia prazo específico naquele momento, em 2004, não há que se falar em infração. Conforme o artigo 37, com a redação vigente à data dos fatos, a forma estabelecida pela Receita Federal para a prestação de informações relativa a embarque de mercadoria seria o registro de seus dados no sistema do Siscomex. O momento para tal se daria imediatamente após realizado o embarque da mercadoria. O termo imediatamente, no caso, pode levar à interpretação de que o prazo seria indeterminado, o que seria no instante seguinte ao do embarque. De uma ou de outra forma, não pode a imposição de penalidade se sustentar, pois se imediatamente implica um prazo indeterminado, não há como aplicar a pena sob a alegação de que o prazo de 7 dias ou qualquer outro foi descumprido. E se o termo imediatamente significa que o transportador ou agente de carga deve proceder aos registros de embarque nos instantes seguintes a este, vale dizer, nos segundos ou minutos seguintes, então este termo não define um prazo. Determinar que alguém deve fazer algo imediatamente não pode ser equiparado a dar um prazo a este alguém para fazê-lo. A própria Receita Federal reconheceu a impropriedade de se exigir que o registro dos dados de embarque se fizesse nos instantes seguintes à sua efetivação, de modo que expediu a notícia Siscomex 105/94, disciplinando que o termo imediatamente deveria ser entendido como prazo de 24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria. Noutra direção, já que a notícia Siscomex não possui caráter normativo, nem sequer consta da Portaria Receita Federal número 1 de 2 de janeiro de 2001, que disciplina a edição de atos de natureza tributária e aduaneira e de atos normativos, despachos e correspondências da Secretaria da Receita Federal, o prazo de 24 horas nela referido não pode ser considerado como prazo a ser exigido do transportador ou agente de carga. Nesse sentido, já se pronunciou o Conselho nos acordos 3302004303, julgado em 25 de maio de 2017, de relatoria da conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, e o 3302006098, julgado em 25 de outubro de 2018, de relatoria do conselheiro Paulo Guilherme, não sei ler aqui o sobrenome dele, cujas emendas transcrevo abaixo especificamente. Eu coloquei aqui as emendas para vocês. No tocante, eu vou ler só a primeira, porque a outra é idêntica, que inaplicável a multa da linha E, do inciso 4º do 107, do decreto 37, visto que é a época do embarque, a IN
2894 não dispunha de um prazo, e sim de um conceito jurídico indeterminado imediatamente após realizado o embarque. Somente com a IN 510 de 2005, houve a determinação de um prazo para que o responsável pela carga registrasse no Siscomex os dados pertinentes ao embarque de mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos. Voltando aqui às minhas palavras, deste modo, entendo que o prazo para o registro das informações de embarque no Siscomex somente foi estabelecido com a edição da IN 510 de 2005. Assim, somente após a sua entrada em vigor é que se poderia dizer que o prazo foi descumprido para possibilitar a aplicação de eventual penalidade, no caso aqui a nossa multa aduaneira. Não vejo, pois, como manter a autuação nos termos em que formalizados, especialmente porque à época dos fatos geradores não havia prazo estabelecido na Secretaria da Receita para efetivação dos registros de embarque da mercadoria destinada ao exterior, motivo pelo qual dou provimento a recurso voluntário, consideradas prejudicadas as demais alegações do contribuinte. No caso aqui seria a denúncia espontânea e a conversão do presente processo em julgamento. Ante o exposto, com isso dou provimento a recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. Algum questionamento, Silvio Renan? Bom, enquanto a relatora fazia a exposição do seu voto, eu fiz apenas uma breve análise da jurisprudência desse conselho quanto ao tema que ela trouxe aqui para o colegiado. O que eu tenho observado é que essas decisões, ainda que eventualmente tenham prevalecido em decisões de turma ordinária, elas têm sido revertidas em decisões de Câmara Superior. Eu me refiro aos acórdãos 9303-003-914 e 9303-010-516, esse último recente, de julho de 2020. Mas, me atentando especificamente ao voto... Sim, depois eu passo as minhas considerações. Vai lá, pode continuar, desculpa. Não, tranquilo. Não, eu tenho certeza que você leu, Renato, eu lhe conheço muito bem. E a questão que eu trago para o colegiado é justamente as ponderações que foram feitas naquela decisão de Câmara Superior, que, ao meu ver, a relatora trouxe muito bem esses dois pontos. Primeiro, seria possível a aplicação da IN 510 de 2005, já que, em tese, ela não estaria vigente à época da infração. E aí o ponto que eu trago quanto a este tópico é que não é nem que poderia, deveria. Essa instrução normativa ela trouxe um prazo a mais para que o contribuinte pudesse cumprir essa obrigação de prestar essa informação. Tanto que, via de regra, nós, nesses casos, muitas vezes nós exoneramos parte da multa em virtude da aplicação da retroatividade benigna a esses casos aduaneiros. Então, esse prazo da IN 510 seria, sim, aplicável nesse caso, já que ele conferiu ao contribuinte um prazo maior do que o anterior, né, que seria imediatamente. Só que, em tese, essa retroatividade benigna não ocorreria, que existe, inclusive, salvo engano, até posições nesse sentido, quando se defende, como defendeu a relatora, que esse auto de infração era nulo, tendo em vista que o prazo imediatamente posterior ele não teria uma aplicabilidade, né? O que é imediatamente posterior. E as decisões na Câmara Superior vão exatamente contrariar o entendimento da relatora. Pelo que eu vejo, me utilizando as palavras do conselheiro Rodrigo da Costa Poços, ele diz justamente, no meu entender, não há que se falar em ausência de penalidade pela falta de um prazo certo. O fato da norma dizer imediatamente após não tem um condão de excluir a multa. Se assim fosse, não era para a norma dizer nada. Existe um comando legal e uma penalidade. O descumprimento desse comando enseja a aplicação da penalidade prevista na norma. Tanto é que, como a relatora incluiu em seu voto, a notícia Siscomex ela trazia uma delimitação de que esse prazo seria aplicável dentro das 24 horas, né? Por isso, nesse ponto, eu quando for votar, né, eu vou divergir da relatora nesses pontos. São as minhas considerações. Pontuar, né, eu vi esses votos, só que me chamou a atenção que eu sei, eu já até votei com alguns de vocês em outros julgamentos pela retroatividade por conta dos 7 dias. Só que estudando bem o caso e analisando, naquela época eu me convenci que não tem uma norma. Eu concordo que é o controle aduaneiro, concordo que esses prazos indeterminados realmente não deveriam existir, mas também a gente não pode fingir que a norma não existia naquele momento. Então, eu não posso ser penalizado por uma coisa que não existia. Por mais que tenha todas essas questões. E um ponto que esse voto que você sinalizou, ele foi por voto de qualidade.
Então, na época em que ainda não vigia, foi de janeiro, salvo engano, a norma nova, né, de que hoje o voto de qualidade é para o contribuinte em auto de infração. Então, eu preferi manter a minha posição e não me curvar à Câmara Superior, porque isso pode ser que mude ainda em algum outro momento, tendo em vista que, enfim, foi por voto de qualidade, talvez tivesse sido hoje, se mantivesse aquela composição, o contribuinte sairia vencedor, né, porque era alto, e o voto de qualidade hoje em alto Isso é poderia... mutadoaneira, Renata, não se aplica a nova lei, tá? Ah, não se aplicaria, né? Não. É verdade, no decreto tributário. Raciocinei errado aqui, mas enfim. Mas De justamente... qualquer forma, é um posicionamento. Eu entendi. Mas fiquem à vontade, obviamente, né? O colegiado é maravilhoso exatamente por causa disso, para expor as possibilidades, nem sempre a gente sai vencedor. Enfim, são essas as considerações, só para esclarecer aqui o que eu ia até colocar no voto, mas, enfim, eu ainda prefiro manter esse posicionamento, até por uma obediência, né, aos princípios que regem o direito como um todo. Então, Renata, porque eu lembrava dessa questão dos 2 dias e dos 7 dias, assim, é porque essa questão da retroatividade benigna ali, que tem. Mas eu estou olhando aqui no auto de infração, ele fala dos 7 dias. Isso. Ele não fala da questão... Imediatamente. Ele já estaria aplicando os 7 dias. Isso. Então, é porque eu estou tentando compatibilizar isso com o raciocínio dos dois e eu estou querendo entender aqui a questão do imediatamente, porque eu estou entendendo que foi isso daí que você está tratando diferente dos outros casos. Isso. Porque os 2 dias, eles vieram com a IN de 2005, que era 7 dias para embarcação, 2 dias para aeronave. Então, isso estaria em vigor com a IN 510 de 2005, sendo que os fatos geradores vieram em 2004. Então, essa IN ainda não estava em vigor. O que tinha era o imediatamente, que ninguém sabe o que é, porque ninguém te dizia o que era. Como disse até o conselheiro nesses votos que eu sinalizei, é um conceito jurídico indeterminado. O que é imediatamente, para mim, pode não ser por Renan, pode não ser por Pedro, nem para Mariel. Cada um aí, por isso que eu entendi que na ausência de uma norma específica dentro das regras que regem o processo, eu não tinha. A instrução 6, 24 horas, tudo bem que era aquela vigente naquele momento, aquilo ali não é norma para me dizer qual é o prazo. Tudo bem que, posteriori, veio o 7 e os 2 dias. Tanto que tem a interpretação, que é o que a Câmara Superior fala, da retroatividade benigna, para aplicar, então, os 7 aos 2, a depender se é aéreo ou marítimo, que tem que ter alguma coisa. Só que naquela época não tinha isso. Não me parece que seja sequer retroatividade benigna no meu entendimento, tanto que eu nem citei esse ponto aqui. É simplesmente inexistência de norma. E se não tem norma, eu sei que o controle aduaneiro ele tem que ser respeitado, eu sei que concordo com isso tudo. Mas, por outro lado, o contribuinte, no caso aqui, ele não pode ser penalizado por uma mora da administração. Enfim, é o meu posicionamento. Renata, eu acho que... De fato, só assim, porque assim, o fato gerador aqui é 2004. E realmente, o prazo para a prestação de informação em dias, ele só foi estabelecido através da IN 510/2005. A retroatividade, eu estou compreendendo o posicionamento da Renata, uma vez que a retroatividade benigna seria da IN 1096/2010 sobre a IN 510/2005, ou seja, de 7 sobre os 2 dias, né? Agora, quando ocorreu o fato aqui, a infração, neste caso em análise, não existia realmente uma delimitação temporal ali prevista legalmente que pudesse conduzir uma conduta, né? O que é como a relatora disse, o que é imediatamente? Imediatamente pode ser 1 hora, daqui 1 dia, né? Depende. Não existe um tempo determinado para que se possa considerar a infração. Eu compreendi esse posicionamento da relatora. Não, porque tem uns aqui que estão quase 1 mês depois, né? Algumas das informações. Eu vi isso também. Tem alguns que estão bastante, mas só que é aquilo, né? Não dá para a gente quantificar. Não, eu entendi.
Eu entendi perfeitamente, eu também me perguntei isso, porque, pô, um mês é coisa A questão, dessa. eu não estou falando de aplicar retroatividade benigna aqui, gente. O que eu estou falando é assim, como compatibilizar o raciocínio que eu já propus de ter a retroatividade benigna de 2 para 7, para esse caso de falar que não tem norma a partir de 94, seria então de 94 a 2005, eu entenderia que não teria uma norma, é isso que a Renata está propondo. E aí você afastou qualquer tipo de caráter normativo da nota que é de 24 horas. Isso. Entendi. Então, se não tem prazo, não tem como aplicar retroatividade ao que não existia antes. Então, não tem. Minha concepção, obviamente. Não é retroatividade, Renata. Não vai aplicar retroativamente. O que o Renata está falando é o seguinte: a fiscalização ela foi mais benéfica para o contribuinte porque ela analisou somente aquilo que passou dos 7 dias. Renan, desculpa se não foi isso que você quis dizer. Ele só está analisando tudo que passou de 7 dias que ele está sendo autuado. Então, ele falou, olha, nesses casos aqui, você não observou 7 dias. O que você está falando é, olha, não tinha norma entre 94 e 2004, porque não precisaria de... O imediatamente não quer dizer isso. Então, a gente não está falando em aplicar retroatividade. O que está falando o fiscal já analisou considerando um prazo de 7 dias, ainda que seja lá em 2004, sendo que lá em 2004 era imediatamente. Então, perfeito. Isso mesmo. Tá, eu estou pronta para votar, presidente. Tá ok. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Bom, presidente, como eu já manifestei, eu vou abrir divergência, seguindo o entendimento hoje vencedor da Câmara Superior, de que existia sim uma norma, existia sim um prazo. Ainda que imediatamente possa ser um termo indeterminado, como disse a relatora, eu sei que imediatamente não são 30 dias. E a própria Receita Federal, no caso, a notícia Siscomex, ela cuidou de trazer essa segurança para o contribuinte, de que esse imediatamente seriam dentro do prazo de 24 horas. Então, existia sim uma norma, a Câmara Superior vem entendendo dessa forma, portanto, eu vou abrir divergência para negar provimento, presidente. Ok. Conselheira Maísa. Então, presidente, eu já tinha analisado nessa questão dos 2 e 7 dias e eu acho que realmente afirmar que o imediatamente não é uma norma, a partir do momento que a gente tem uma indicação de que ao imediatamente nós tínhamos essa notícia Siscomex afirmando que seria 24 horas, não é que o contribuinte entendia e o entendimento dele de que ele tinha o tempo que ele quisesse para apresentar a informação. E a fiscalização, pelo menos olhando todos aqui no quadro que consta do auto de infração, ele fez apenas aqueles que superavam os 7 dias, né? Então, ele já aplicou uma norma de 2005 que se mostrou mais benéfica para o contribuinte pelo fato de antes ser uma norma realmente com uma grande dificuldade de cumprimento, e é por isso até que a Receita depois estendeu esse prazo. Mas eu não vejo como falar de que não existia esse prazo. Eu fico até apreensiva de falar que não existe pelo fato, às vezes, ou dos contribuintes que observaram esse prazo de 24 horas, enfim, é uma questão aqui até de uma igualdade, eu não sei até que ponto a gente pode falar que não existia, porque imediatamente era uma norma, ainda que ela seja de um conceito indeterminado. Essa notícia Siscomex, ela constava do sistema, né? Então, eu não sei até que ponto que isso daí não seria uma publicidade o suficiente para o contribuinte saber se seria 24 horas, e aqui, nesse caso, a gente está vendo que a fiscalização só analisou aqueles que ultrapassaram aquele razoável mesmo, né? Se a gente está considerando, ainda que não considere imediatamente. Então, por essa razão, eu vou acompanhar a divergência, presidente. Ok. Conselheiro Marcos Roberto. Eu tenho que concordar com a divergência, apesar da conselheira Renata Bilin falar, ela reforça que, de fato, tem que ter esse controle aduaneiro, mas que não há norma. A gente não faria, vamos dizer assim, esse controle aduaneiro se a gente desse provimento para esse caso, porque tem que ter, vamos dizer assim, as informações prestadas
pelos atores dessa situação. Então, como não houve essa prestação dentro de um prazo, vamos dizer assim, ou do de 24 horas ou do de 7 horas, que no 7 dias, no caso que a própria fiscalização considerou um prazo já da nova norma, um prazo mais dilatado, eu concordo plenamente com o que a conselheira Maísa falou. O prazo de 24 horas tem uma informação já prestada, todos os atores da área aduaneira, eles têm essa informação. Se ele não prestou essa informação, ele está sujeito à aplicação da penalidade. Então, eu vou acompanhar a divergência e negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Conselheira Cíntia Helena. Olha, diante das considerações feitas pela relatora, e principalmente pela inexistência na época dos fatos de um tempo determinado na legislação, eu vou acompanhá-la, porque é complicado você dizer, aqui ele prestou a informação, ponto. Se ele tivesse deixado de prestar, talvez interpretando dessa maneira. Mas como não existe essa delimitação expressa, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Eu acompanho a divergência. Gostaria até de citar uma frase que a Maria Helena Diniz tem num dos livros dela de introdução ao direito civil, que me marcou assim especificamente, né? A similaridade ocorre, desculpa que eu não vou citá-la precisamente, eu não estou com o livro aberto aqui, mas as similaridades ocorrem quando as convergências são mais relevantes que as divergências, certo? A área de controle aduaneiro, o grande ponto focal dela é um controle de estoque de carga que existe dentro dela, certo? Entrada e saída de mercadorias. Esse é o grande ponto de segurança a ser controlado pela aduana, porque a ausência de manifestação de carga pode trazer problemas até extra-tributários, né, como segurança pública, saúde e outras coisas. E na exportação, o descontrole pode levar a exportações fictícias, né, fraude, e a lavagem de dinheiro, que são crimes graves. Então, eu acredito que arguir que, com todo respeito à posição da nossa relatora, arguir que a ausência da norma, por ela ser indefinida, ela deveria levar em conta que o auditor, ao lançar, ele buscou o fato mais razoável para o contribuinte, que foi uma norma posterior e, reconhecendo talvez a dificuldade do imediatamente, estabelecer um prazo adequado para que o contribuinte se manifestasse e mantivesse o controle aduaneiro. Então, eu voto com a divergência por esses motivos. Obrigado. Ok. Conselheira Mariel. Conselheira Mariel. Presidente, bom, como a conselheira relatora entrou no mérito, eu acredito que é notório meu posicionamento sobre uma questão prejudicial de mérito que diz respeito à prescrição intercorrente, né, nas multas aduaneiras, e considerando que o processo é um tanto quanto extenso, e eu tive acesso recentemente, eu gostaria de pedir vista de mesa, né, para que eu pudesse averiguar essa questão, antes de primeiro para me posicionar certamente sobre a prejudicial e posteriormente sobre o mérito. Ok. Então vamos conceder vista de mesa, né? Isso. E aí a gente julga o processo. À tarde, seria tarde, né? É no último dia, eu acho, né? No último dia? Na quinta-feira. Se eu não me engano, salvo engano. Eu confesso que eu nem olhei esse ponto de prescrição. Ao meu ponto de vista, né? Bom, quando há ocorrência de prescrição intercorrente nas multas aduaneiras, eu afasto a súmula 11 e a prescrição intercorrente ela pode ser suscitada de ofício e assim como pode ser trazida pelo contribuinte. Então, até para manter uma coerência, né? Na semana passada eu estava em sessão na TE e votei isso, eu vou Talvez verificar. por isso que, como acompanha a súmula,
passou, porque para mim... Mas, enfim, está coberta de razão, vamos avaliar isso daí, não tem problema algum. Tranquilo, pessoal. Porque realmente é bem extenso, tem Sim. 900 páginas, né? E eu gostaria de ter esse Fazer essa cuidado. análise. Não tem Aham. problema. Tá ok, concedida a vista de mesa, então. Obrigada, presidente. Bom, eu pedi que vocês vão agora no 81, que é o final 2010-05. Também da mesma agência marítima Granel. Esse aqui, eu vou direto ao voto, por favor, é a mesma coisa, só que o prazo vai variar, e a operação também. Então, aqui, nós temos o relatório, o recurso é tempestivo, e dele toma conhecimento. Trata-se, então, daquela multa aduaneira de 5.000, com base no inciso 4º, a linha E do 107, é esse mesmo que a gente se referiu anteriormente, só que o prazo aqui não é do 37 mais. Então, aqui o prazo a que se refere o auto é do artigo 22, do inciso 2º, da linha A, combinado com o artigo 45, parágrafo 2º, ambos da IN 800 de 2007, que estavam vigentes no momento da ocorrência do fato gerador em 30/10 de 2009. Renata? Então, aqui o prazo... Quer falar alguma coisa? Nós estamos no 2010-05, desculpa te interromper. 2010, sem problema algum. 2010-05, item 81. Obrigado. Ok? Então, voltando só para recapitular, então a gente está tratando dessa multa de 5.000, referente agora ao descumprimento do prazo no artigo 22, inciso 2º, a linha A, combinado com o artigo 45, parágrafo 2º, os dois da Instrução Normativa 800 de 2007. Né? Com a vigência, então, com a redação dada no fato gerador, que foi no dia 30/10 de 2009, que está aqui colacionado, e o prazo a que a gente se refere aqui são 5 horas antes da data da saída de embarcação para manifestos e respectivos CEs a carregar em porto nacional em caso de carga despachadas para exportação, quando o item de carga for a granel. Ou seja, então aqui é um caso de exportação. Então, vamos lá. E o parágrafo 2º do artigo 45, a que o auto também se refere, diz que não se configuram prestações de informações fora do prazo as solicitações de retificações registradas no sistema até 7 dias após o embarque, no caso dos manifestos CE relativos à carga destinada à exportação associada ou vinculados à LCE ou BCE. A fiscalização apurou que a recorrente, atuando como agência de navegação, representante da empresa de navegação, não apresentou, dentro do prazo legal desses artigos, as informações obrigatórias para o navio, aí tem o número do navio, a escala, o CE mercante, nova informação prestada em 30/10 de 2010, sendo que o navio desatracou no dia 20/10 de 2009, portanto, fora do prazo de 5 horas antes da saída da embarcação, no caso, para exportação. A contribuinte apresenta, então, impugnação, alegando em síntese a ausência de infração, tendo em vista que houve prestação de informação que fora retificada posteriormente, a ausência de tipicidade legal para enquadramento da multa aplicada, a inexistência de responsabilidade tributária do agente marítimo e a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Isso foi a impugnação que tratou desses pontos. A DRJ manteve a autuação, entendendo que a não prestação de informações de conhecimento de carga na chegada de navio em território nacional tipifica a multa prevista no artigo 107.4e do Decreto 3766. A recorrente de recurso voluntário enfrenta os argumentos da DRJ, alegando em resumo o seguinte: preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ, que teria se limitado a discorrer sobre prazo de registro de informações do Siscomex, sem, no entanto, ter enfrentado as alegações da autuada. E 2, a ilegitimidade do agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação. E no mérito, ele pede a revogação do artigo 45 a 48 da IN 800 de 2007, com aplicação da retroatividade benigna. E o segundo ponto seria a aplicação da solução de consulta COSIT número 2 de 2016, que trata das retificações. E o terceiro ponto é a aplicação da denúncia espontânea. Então, eu vou tratar primeiro aqui a preliminar de nulidade do acordo da DRJ, que é a primeira preliminar trazida pelo recurso voluntário. Então, da análise do auto, assim como das alegações da recorrente, tanto da impugnação quanto do recurso voluntário,
O caso em discussão trata de operação de exportação, em que a fiscalização entendeu que o contribuinte teria apresentado registro fora do prazo de 5 horas antes da saída da embarcação para os manifestos e respectivos CEs a carregar em Porto Nacional em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga for a granel. Conforme ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo, os argumentos de impugnação. Aqui eu só coloquei um pouquinho mais robustos os argumentos, ainda que em resumo. A inexistência de infração e tipicidade, a recorrente, então, pontuou, em resumo, que a retificação dos dados não é igual à entrega de informações fora do prazo, alega que a solução de consulta 2018-2004 disciplinou que a simples alteração de dados de embarque, desde que não dificulte ou impeça a fiscalização, não constitui hipótese de aplicação de multa. Aí ele trata também da ausência de tipicidade, conforme já falei, pois que prestou as informações dentro do prazo e, posteriormente, pediu as suas retificações. Também trata da sua ilegitimidade marítima, como sendo agente marítimo, e a necessidade do reconhecimento da denúncia espontânea. Por outro lado, da leitura da decisão hora combatida, constatei que a DRJ não enfrentou nem as preliminares, nem o mérito desenvolvido na peça de defesa. Quanto às preliminares, verifiquei que, embora nomeadas, não foram efetivamente combatidas. Veja pequeno trecho da decisão. Eu vou ler aqui para vocês. Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que, arguidas a inconstitucionalidade ou ilegalidade, não estão afetas ao julgador administrativo. Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência da denúncia espontânea, que justamente é regulada pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional e tem o seu escopo na infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto. De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade ou motivação também devem cair por terra, ou mesmo sobre legitimidade passiva, ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação com o que se verifica dos autos. Eis que o controle das importações e importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas, nesses casos, são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de efetivar o efetivo controle e prazos deixarem de serem cumpridos. No que toca em especial aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante, ou próprio manifesto em si. Então, aqui, voltando, isso aqui foi um pequeno trecho aqui do acordo. Portanto, vê-se que as questões preliminares não foram corretamente analisadas. Quanto ao mérito, percebe-se que a DRJ tratou de caso diverso daquele tratado nos autos. Explica-se. Primeiro, julgou a questão como se fosse uma operação de importação e não de exportação. Confira trecho do acordo mais uma vez. O caso ora apreciado diz respeito à importação, não é o caso, de cargas consolidadas, as quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados ele vai tratar aqui de uma operação de importação, não de exportação, que é o caso dos autos ora analisados. Da leitura do trecho acima, compilado, resta evidente que o julgador ACO analisou casos diversos daquele trazido à discussão dos presentes autos, isto é, analisou como se tratasse de operação de importação, quando na realidade estamos a tratar de operação de exportação. Segundo ponto, constatei que a alegação de retificação dos dados como forma de cumprimento de prazo em ensejar a dispensa da multa aplicada, o item A acima descrito da sua impugnação, nem de longe fora tangenciada ao longo da narrativa da decisão da DRJ. E terceiro ponto, destaco ainda que a ementa do julgado não corresponde ao objeto discutido nos autos, que trata de operação de exportação marítima e não aérea. Veja, no caso, a ementa aqui deste voto, que no caso de embarque aéreo. Nem tampouco é aéreo, seria marítimo, e não é marítimo importação, é marítimo exportação. Pareceu-me que a decisão de piso aproveitou-se de decisão padrão sem analisar os argumentos da impugnante. Destaco que, ainda que se considere que as conclusões nele esposadas venham a ser aplicadas, é necessário que os argumentos de defesa sejam corretamente analisados, o que não ocorreu no presente caso. Desta forma, entendo que a DRJ não analisou a impugnação da recorrente, restando caracterizado notório o cerceamento de defesa, sendo imperioso, portanto, reconhecer a nulidade do acórdão 12.104.000, prolatado pela 4ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, na forma do artigo 59, inciso 2º, decreto 7235. Portanto, reconhecida a nulidade, restaria
prejudicada a análise dos demais argumentos e recurso voluntário antexposto, conheço do parcial provimento do recurso voluntário, para então anular o acordo 12.104.000, prolotado pela 4ª turma da DRJ Rio de Janeiro, retornando o processo à origem para novo julgamento com análise da impugnação apresentada pela recorrente. É como voto, presidente. Ok. Algum questionamento? Renata, só uma observação em relação a esse segundo ponto que você constatou, né, que eles não enfrentaram a alegação de retificação, está perfeito, não é esse a questão em si. Eles, de fato, não enfrentaram, no meu entendimento, principalmente pelo fato deles terem alegado essa nulidade da decisão do RJ, e também por todo esse contexto que, poxa, não tem nada a ver uma exportação, o outro ele tratou como importação, ou seja, isso até caracterizaria, vamos dizer assim, um cerceamento do contribuinte, e esses casos a gente tem anulado também lá na TE. A única observação que eu até fui tentar dar uma olhada no auto de infração, se houve de fato alguma retificação, porque se tivesse tido retificação de dados, a gente até poderia julgar aqui e dar provimento, né? Mas, de fato, eu observei que no auto de infração, apesar dele ter alegado retificação, não tem retificação. Pois é. À primeira vista. Então, perfeito. Eu só quis fazer essa observação. Perfeita a sua colocação, o jeito que você colocou como nulidade. A gente só quis fazer esse acréscimo, que se por acaso, de fato, fosse retificação, a gente tratava aqui e dava provimento, né? Já de pronto. E, Marco, vou te falar que eu bati cabeça, são vários processos parecidos com esse que a gente vai analisar, que eu fiquei tentada a fazer exatamente isso que você falou. Mas eu não fiquei segura, porque próprios dados aqui do processo não me dão segurança de que, de fato, houve a retificação. Parece que, de fato, aqui foi informação nova. Eu olhei o conhecimento aqui, eu fui olhar o conhecimento e, de fato, o conhecimento, na verdade, o bloqueio, o motivo do bloqueio é inclusão fora do prazo. Então, não dá para você chegar e dizer que é retificação, entendeu? Apesar dele alegar. Ele alegar é uma coisa e constatar é outra. Mas perfeito o seu voto, assim. Eu só quis trazer essa observação que, ainda bem que você já estava até antenada nesse Tem um segundo voto aqui que eu até enfrentei o argumento, se fosse o caso de ultrapassar aqui a nulidade. Mas, realmente, eu fiquei tentada. Foi excelente a tua observação, porque eu pensei em realmente dar provimento por conta da solução de consulta, mas não me pareceu aqui que, de fato, houve uma retificação. Show de bola. Ok. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, vamos ao voto. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. Ok. Conselheiro Marcos Alberto, como vota? Também acompanho. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Acompanho. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Acompanho. E conselheira Mariel, como vota? Acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho a relatora. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular o acordo da DRJ, retornando o processo à origem para novo julgamento. Retornando o processo para novo julgamento, né? Acho que é não à origem, viu, Renata? Agora que eu li aqui. Tá, verdade. Deixa eu até trocar aqui. Deixa eu só fazer uma observação aqui para não esquecer de trocar. Tirar a origem. Pronto. Agora, gente, eu peço que vocês abram o item 83, que é o final 2013-11. Na verdade, eu estou seguindo a ordem cronológica dos processos, né? Então, 2013-11, item 83. Também é um caso de nulidade, mas a nulidade aqui é um pouco diferente, porque eu vou reconhecê-la de ofício. Aqui não foi solicitada pelo recurso voluntário. Então, aqui também trata da mesma celeuma, né? Só que aqui é um auto maior, não é só de 5 mil, são 555 mil reais, pela mesma razão, a linha é, no caso também pelo mesmo prazo de 5 horas, no caso de exportação.
né? Conforme aí aqui, no caso, eu só colaciono para vocês as planilhas para ficar claro o motivo da autuação e depois como a DRJ enfrentou a questão. Né? Aqui também foi a linha A, o artigo 45, parágrafo 4º, esse auto é um pouco mais elucidador do que o primeiro, como vocês viram, né? Como o Marcos, inclusive, foi até ele. Então, eu coloquei aqui as planilhas para que vocês olhem. E aí, depois, aqui a contribuinte, ela vai apresentar também a impugnação e ela vai alegar a inépcia do auto, a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, que a conduta não estaria tipificada no artigo 107.4e. Ela também vai falar sobre a multa em relação aos supostos atrasos na entrega ocorridos antes de 1º de abril de 2009, que é o artigo 50 da IN 800. E vai tratar também da sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, que seja reconhecido o caráter de infração continuada, que é o que até essa turma já analisou em alguns cases, que se era por carga ou se era por infração. Aí ele pede que seja aplicada uma solução de consulta já ultrapassada, mas, enfim, no momento, era a COSIT número 8 de 2008. A DRJ, então, ela manteve a autuação pelos mesmos fundamentos anteriormente, no voto anteriormente, né? Ela trata isso aqui como operação de importação. Nesse ponto é muito parecido, porque isso não é uma importação. De novo, é a questão da exportação. Aí, recurso voluntário, aqui a contribuinte, embora ela não peça notoriamente a nulidade, ela vai dizer no item A da peça dela que, ao contrário do que sustentou o acórdão recorrido, eu até transcrevi aqui para vocês exatamente a única coisa que tem lá no recurso, que a solução de consulta interna, isso é a DRJ falando. A despeito do despacho de exportação, não se aplica ao presente caso, pois a penalidade foi aplicada em razão do despacho de importação. A DRJ vai falar isso, e é exatamente o contrário, né? Naquela época era aplicável a exportação, era um caso de exportação, e se naquela época aquela solução estaria em vigor, talvez pudesse ter sido apreciado esse argumento naquela oportunidade, o que não foi, porque se entendeu que era importação. Então, quando aqui, então, o contribuinte ele vai salientar mais uma vez que é uma operação de exportação, aplicando-se, portanto, aquela solução de consulta. Aí ele continua dizendo, com relação às multas de 1º de abril, né, que é a IN 800, no tocante aos prazos do artigo 22, tiveram algumas alterações na IN para que elas pudessem entrar em vigor apenas em 1º de abril de 2009, que é o caput do artigo 50. É claro que, se a gente for avaliar o mérito, tem o parágrafo único que vai trazer outros pontos. Que a infração ficou prejudicada em razão da revogação posterior dessa IN 800 de 2007, que, de fato, em 2014, revogou o artigo 45 ao 48, que são boa parte deles o fundamento da autuação, então ela pede a retroatividade benigna. Então, ela vai falar também da solução de consulta interna número 2 de 2016, que ela também entende que aqui haveria uma retificação, argumento trazido apenas em recurso voluntário, não em impugnação. Ela vai dizer, então, a história também do agente marítimo, agente de carga, a sua ilegitimidade passiva, e vai tratar, então, que é imperioso que essa corte, então, faça reanálise da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, ela pede de novo aqui, e aqui ela vai falar também da questão da aplicabilidade dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, no tocante à redução da penalidade com relação a por embarcação e não por ato. Então, antes de abordar as questões trazidas em recurso, destaco que a recorrente não alega propriamente a nulidade do acórdão da DRJ, embora faça referências a trechos do acórdão, como eu trouxe para vocês no item A acima transcrito, que me fizeram acreditar que o julgador não analisou o fato concreto, mas casos diversos daquele tratado nos autos. Assim, por ser matéria de ordem pública, passo a analisar a eventual nulidade. Então, aí, nesse ponto é idêntico ao que eu já falei anteriormente, é um caso de exportação, o prazo é do artigo 22, 5 horas antes da saída da embarcação, e a impugnação ela vai tratar de N pontos, da questão da inépcia, com relação ao artigo 9º do decreto, ele entende que a autuação não teria respeitado o artigo 9º do decreto 70235, vai tratar da denúncia espontânea, aquela mesma história do fato não tipificado, porque o prestado é do prazo, as questões do artigo 50 e o artigo 50 no caso da IN, né? No caso da aplicabilidade daqueles prazos do artigo 22 a partir de 1º de abril
e os casos a gente vai ver aqui que são anteriores a 1º de abril de 2009, e a questão da sua ilegitimidade marítima, ilegitimidade passiva, e, por fim, vai reiterar aquela questão da infração continuada, pedindo que se aplique o parecer COSIT número 8 de 2018. Por outro lado, aqui está errado. Por outro lado, da leitura da decisão da DRJ, percebi que a decisão ela tratou de novo de fato diverso dos autos. Ela trata a questão como se importação fosse, como na verdade aqui você tem um caso de exportação. Aí eu colacionei aqui para vocês, como o relator é diferente, enfim, os motivos pelos quais tratou-se aqui, tanto que ele pondera, ele não linka a linha A, que é o objeto dos autos. Foi analisado o processo como se fosse a linha D de dado, que são as 48 horas antes da chegada, que seria o típico caso de importação. Aí aqui ainda no voto, né, da DRJ, no período em referência, no ano base de 2008 até 31/3 de 2009, os prazos citados estavam suspensos. Aí ele vai dizer que o interessado ele esteve obrigado a informar as cargas transportadas no momento anterior à atracação da embarcação. Não é desse caso que a gente está analisando. Embora até a conclusão possa ser igual, o caso analisado não foi o do destacado no auto, nem tampouco nos recursos de impugnação. Aí aqui ele vai tratar também sobre os registros que são próprios de uma operação de importação e não de operações de importação, como o MBL, o HBL, que são próprios de relações de importação e não de exportação, tanto que eu coloquei aqui em negrito aqui para vocês. Né? Até o limite de atracação do porto de destino. Aí vai falar... Oi? Achei que alguém... Desculpa. Portanto, a fiscalização adotou o prazo mais favorável. Ele vai dizer que não se aplicaria o artigo 50, até não vai se aplicar mesmo, mas não por essa razão, porque isso aqui não é importação. Para o caso concreto em análise, a perda do prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro de atracação em porto. Não foi isso que aconteceu aqui, no caso concreto, hora analisado. Aí, mais abaixo, ainda em negrito, da própria decisão, que a solução de consulta interna número 8, aqui o contribuinte fez referência, não poderia ser aplicado ao presente caso, pois que a penalidade foi aplicada sobre despacho de importação, e não é o caso. A gente está trabalhando com despacho de exportação. Por isso que ele afastou, inclusive, aquela solução de consulta naquela oportunidade. Então, da leitura do trecho acima compilado, resta evidente que o julgador ACO analisou o caso diverso daquele trazido e analisou como se tratasse a operação de importação, quando, na realidade, trata-se de operação de exportação. Verifiquei que as preliminares levantadas pelo impugnante também não foram consideradas de acordo com os argumentos trazidos pelo contribuinte em impugnação, né? Nenhuma palavra fora dita sobre o tópico relativo à alegada inépcia da autuação, por exemplo. Pareceu-me que a decisão, de fato, seguiu um padrão, e destaco, então, que o caso não foi analisado. O caso analisado pela decisão não foi aquele trazido aos autos. Da mesma forma, chama atenção para a ementa, que também trata de uma operação de importação, quando, na verdade, está a tratar de uma operação de exportação. Desta forma, entendo que a decisão da DRJ ela é nula, porquanto tenha caracterizado o cerceamento de defesa do contribuinte de acordo com o decreto 70235, julgando, portanto, prejudicada a análise dos demais argumentos do recurso. Então, no mesmo sentido, voto por... Aí, no caso aqui, só mudo o dispositivo, né? Porque o contribuinte, teoricamente, ele não pede a nulidade. Voto por anular o acórdão 1692.936, prolatado pela 17ª turma. Aqui muda a turma. Aqui é DRJ São Paulo. Retornando, aí tem que tirar o processo à origem, né? Retornado o processo para novo julgamento com a análise da impugnação apresentada pelo contribuinte. É como voto, presidente. Ok, esse caso também não dá para detalhe, julgar. Renata, é São Paulo mesmo essa decisão? É São Paulo. Não é Rio, não? Não, porque variou. Algumas, peraí, eu vou até conferir aqui, mas eu tenho quase certeza. Eu tinha visto no voto, precisa ser igual. É o 1311, né? É só para... Já está com tudo aqui, eu já abro aqui rapidinho, mas eu tenho quase que absoluta, porque eu presto bastante atenção, mas pode ter passado, lógico. Peraí.
Eu posso também estar confundindo que os dizeres que estavam naquele outro voto que você anulou, diferente. aqueles são, Aquele com é Rio certeza mesmo. são da Rio. São Paulo, tá certo. Tá bom, São tá Paulo bom. mesmo, 17ª. Acabei de conferir aqui, mas fiquem à vontade. É que esses aqui são alguns de São Paulo, outros do Rio, vão variar. Mas eles... Desculpa eu ter questionado, eu confesso que eu nem fui abrir o processo nesse caso, que para mim era esses da DRJ Rio, porque eu nunca vi um desse tipo, assim, com esse problema na DRJ de São Paulo, por isso que eu questionei. Desculpa. Não, relaxa. Eu podia ter errado também, foi perfeito. Porque são pequenas coisas que, como os processos são parecidos, né, às vezes calha da gente errar realmente. Mas Tem muitos processos assim, né, com esses erros no julgamento, e aborda matéria que não trata nos autos, e omite outras. Eu mesmo julguei vários nas últimas sessões. Nesse então, Renato, também não dá para dar provimento no mérito, não, né? Aí no caso eu só dei de ofício, né? Por isso que eu não coloquei que eu nem dava provimento ao recurso. A menos que vocês considerem que aquela fala do contribuinte dizendo que não era, mas ele não pede diretamente a nulidade, por isso que eu não dei parcial provimento. Mais algum questionamento? Não? Conselheiro Silvio Renan, como vota? A gente tem aos montes, né, processos, os mais clássicos nesse sentido são aqueles em que trata de transporte aéreo e que são julgados na DRJ como se marítimo fosse. Esse é o caso clássico, salvo engano, na minha última pesquisa já vi mais de algumas dezenas de acordos nesse sentido. Olha, você julgou com a IN 800, que é vinculado ao transporte marítimo, mas aqui é aéreo. Eu confesso, Renato, que aqui eu acho que a nulidade está um pouco mais sensível, talvez, um pouco mais discreta, aliás, do que no processo anterior. Lá havia a DRJ deixou de apreciar uma alegação do contribuinte. Mas nesses casos, sendo bem sincero, quando a relatora não se sente à vontade, que ele identifica que há essa nulidade, que não houve, de que houve essa diferença na apreciação importou em uma dificuldade na própria apreciação dela em sede de segunda instância, então, via de regra, eu não costumo me opor a isso. Por isso, eu vou acompanhar a relatora, presidente. Ok. Conselheira Maísa. Presidente, eu acho que aqui é acho que a Renata colocou bem essa parte aqui do despacho de importação. Esse daqui, da solução de consulta interna, não aplica porque é despacho de importação e não é... claro. Então, acho que ficou bem claro, a meu ver, e eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Marcos Roberto. Eu acompanho a relatora também, só um detalhe, isso aí é clássico quando você vê que ele tratou de despacho de importação quando era o contrário, então, e vice-versa. Então, não tem como você chegar e tentar não anular um acórdão desse, não tem como. Aí isso, notadamente, causa cerceamento de defesa no contribuinte, não tem jeito. Acompanha a relatora. Ok. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Mariel, como vota? Acompanha a relatora. E eu também acompanho a relatora. Então, esse fica acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer de ofício a nulidade do acordo da DRJ, retornar no processo para novo julgamento. Ô, Maísa, Oi. Eu estou olhando aqui, eu reconheci de ofício idêntico, são outros argumentos no recurso, mas eu reconheço de ofício pelos exatos fundamentos que eu acabei de ler, no item, que é o final 2013, 88, deixa eu só ver qual 84. É o 84. Uhum. Que aí é idêntico, aí eu acho que... É claro que tem outros pontos trazidos pelo contribuinte, mas eu fecho na preliminar. Então, acho que é desnecessário ler esse daí. Deixa eu ver o próximo. Tá faltando 80. 2013-91. 2013-91. Tá. Peraí, deixa eu achar ele aqui. 1391. 80. É outra nulidade também. Deixa eu só lembrar disso daqui. Peraí. Também do prazo de 5 dias. Tem aqui a planilha. Deixa eu só ver o que divergiu do anterior.
Ou se foi igual, peraí. E é idêntico também, desculpa. Pela mesma história, igualzinho. Igualzinho anterior também. Que é despacho de importação. Igualzinho de ofício, né? De ofício. Não, essa ele pediu. Ah, tá. Aqui Esse ele foi... pediu. Aqui eu dei parcial provimento. A diferença é exatamente isso, ó. Conheço e dou parcial provimento para o retorno, processo, no caso, tirar a origem, para o julgamento novo. E aqui na 17ª, só tem que... Não sei se você está colocando a turma, que às vezes vai... Eu estou só colocando para anular o acordo da DRJ. Então, pronto. Então, não precisa colocar número nem nada. Então, também segue a mesma linha do anterior. E falta Desculpa, mas para anular ou para reconhecer nulo? Ou... Aqui eu coloquei como anular. Para anular o acordo da DRJ, retornando o processo para novo julgamento. Mas é que eu copiei da forma como está no voto. Desculpa, que é a falta de experiência, mas seria... O voto é nulo ou ele é anulado? Nesse caso, o acórdão da DRJ. Foi reconhecido nulo, né? Nulo, né? Nulo, tanto que vai voltar para ter novo acórdão. Tá bom, obrigado. E acho que tem mais um aqui, que é o 2013-96. Não tem mais um? Deixa eu só achar aqui. É o 19. Que é o que faltou, que é o 1396, que era o primeiro. Então, vamos a ele. É outra nulidade, mas aí o argumento é diferente. Aí tem que ler de novo, peraí. Desculpa, qual é o número do item? Desculpa, é o item 19, final 2013-96. Ok? Então, vamos lá. É a mesma multa de 5.000. Aqui, no caso, o artigo não é a linha A. Aqui é, de fato, importação. E o prazo a ser descumprido, né, é o 48 horas antes da chegada da embarcação para o manifesto e respectivos SES de descarga do Porto Nacional que permaneçam a bordo. Então, aqui, de fato, é importação. O artigo... Renata, presidente, a gente pode fazer 5 minutos? Sim? Sim. Podemos tirar 5 minutos? Por você vai favor. cuidar do seu filho, né? Não, eu preciso ir ao banheiro. Tá, ok. Então, vamos suspender por 5 minutos da sessão. Daqui a... Vamos botar 7 minutos, 11h40 a gente volta. Não, são 11h15 agora, presidente. O meu está 11h13. Então, 11h20 a gente volta. 11h20. Beleza. Ok?